Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos dar início aqui à nossa quinta mesa desse colóquio, que se intitula Habitar a Fronteira, Corpo, Território e Colonialidade nas Literaturas Lusófonas do Sul Global. Essa mesa será composta pelo Douglas Ferreira Pinheiro, Gustavo Capetinho de Santana, Maiara Gonçalves Marques da Silva, Thalita Oliveira da Silva, todos alunos aqui do nosso PPG. Então, queridos, convido vocês a virem para a mesa. E passo, a direção da sessão à presidente da mesa, Thalita. Boa tarde, pessoal. Boa tarde! Muito bom estar aqui com todos vocês. Essa mesa é muito especial, porque eu, Maiara, Douglas e Gustavo entramos juntos, nosso primeiro ano aqui no PPG, e já num evento dessa magnitude, então é muito bom a gente começar a construir nossa carreira acadêmica com pessoas tão legais aí que estão com a gente desde o início dessa trajetória. Nossa mesa, a gente pensou em trabalhar sobre essa questão das fronteiras, apesar de cada um estar com obras literárias diferentes, mas entender que esse espaço não é um entre, ele também é habitado por algo, por alguma coisa, e nos interessa investigar essas questões, seja numa literatura mais contemporânea, numa literatura que já é clássica, mas trazendo um novo olhar com outras teorias, ou também em obras que não são tão trabalhadas nesse circuito da literatura, da cultura, né? E também fazendo um adendo sobre a nomenclatura da mesa e da questão do lusófonos, né? Da lusofonia, que o conhecimento é isso, ele vai sendo atualizado a todo momento, então acho que a gente pode tomar por literaturas de língua portuguesa, principalmente porque nesse trabalho a gente também procura sair um pouquinho do nosso foco de pesquisa e trazer mais nossas investigações acerca de outras literaturas, mas também que compõem a nossa língua. Então, agora eu vou abrir a nossa mesa com a apresentação da Maiara. Vou passar a palavra. Intitulada Entre a Ficção e a Ferida, a violação do corpo feminino em Lilia Monplet. Obrigada, Thalita. Boa tarde, gente. É uma grande felicidade estar aqui com vocês. Apesar dos grandes percalços que a gente passou ao longo dessa semana, é muito gratificante estar aqui na mesa, com amigos especiais. Enfim, eu vou fazer a leitura do meu trabalho para não perder muito tempo de apresentação. Então, vou começar. A violência de gênero constitui uma das formas mais persistentes e devastadoras de violação dos direitos humanos, atravessando fronteiras geográficas, culturais e temporais. Trata-se de um fenômeno complexo e multifacetado que se manifesta por meio de práticas sistemáticas de dominação, exclusão e controle sobre os corpos e as subjetividades femininas. Para Ribeiro, Antônio de Souza Ribeiro, a violência é um elemento de estruturação social que, não sendo somente física, deve ser, de acordo com as palavras do teórico, complementada com conceitos que apontam para outras modalidades, como a violência institucional, a violência estrutural e a violência cultural ou simbólica. Em contextos marcados por legados coloniais e estruturas patriarcais profundamente enraizadas, como os países africanos de língua portuguesa, essa violência assume contornos específicos, entrelaçando-se com dinâmicas históricas, sociais e culturais, que perpetuam desigualdades e silenciam vozes femininas. A interseção entre gênero, raça, classe e colonialidade
revela como as mulheres africanas foram e continuam sendo alvo de múltiplas formas de opressão, tanto no período colonial quanto nas sociedades pós-independência. A construção da identidade nacional, muitas vezes pautada por discursos masculinizados e excludentes, relegou as mulheres a papéis subalternos, negando-lhes o direito à autonomia, à liberdade existencial e à subjetividade. Nesse cenário, a literatura emerge como um espaço privilegiado de resistência, denúncia e reinvenção, permitindo que experiências femininas subalternas sejam narradas e ressignificadas. Nessa perspectiva, o presente estudo pretende analisar os contos Ninguém Matou Suura, presente na antologia de mesmo nome, e o conto Um Canto para Morrer, integrante da antologia Os Olhos da Cobra Verde, da escritora moçambicana Lilia Montpler, investigando como essa narrativa constrói, por meio da ficção literária, a trajetória de personagens profundamente afetadas por sofrimento psíquico e emocional, decorrente de sua condição feminina em contextos coloniais e pós-coloniais, atravessados por múltiplas violências de gênero que lhes negam o direito à dignidade humana. Então, eu vou fazer uma breve introdução à autora. Lilia Maria Clara Carrière Montpler, nascida em 19 de março de 1935 na ilha de Moçambique, tem sua trajetória pessoal e profissional marcada pela diversidade cultural presente em sua ascendência e pelo engajamento político. Como diretora do Fundo para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Moçambique, presidente da Associação Moçambicana de Escritores e representante do país no Conselho Executivo da Unesco. Em entrevista para a revista Literatas, conduzida pelo Eduardo Kiv, a autora afirma que escreve por ter de escrever aquilo que não se pode conter dentro de si. Os desabafos, o ódio ao colonialismo, os desejos, o que viu, o que viveu. Para Montpler, cada texto é uma forma de conversar com o passado, de compartilhar experiências e de transformar a literatura em instrumento de justiça e memória. Sua produção literária, portanto, não se limita somente à ficção, mas atua como um espaço de resistência e reconstrução identitária, especialmente para as mulheres moçambicanas frequentemente silenciadas por essa história do colonizador. Ao dar voz às experiências femininas em contextos coloniais e pós-coloniais, Montpler contribui para a construção de uma consciência crítica sobre os efeitos duradouros da dominação colonial e das estruturas patriarcais que ainda permeiam na sociedade moçambicana. A autora possui renomadas produções, como a antologia de contos Ninguém Matou Suura, que será trabalhada nesse estudo, primeira obra publicada, além do romance Neighbors e a antologia de contos que também será trabalhada, Os Olhos da Cobra Verde. A autora também segue sendo prestigiada com notáveis premiações, como o Prêmio José Craveirinha de Literatura, e ela, no geral, possui uma grande contribuição para a literatura moçambicana. Então, eu gostaria de introduzir, já fazendo um resumo do livro, do conto Ninguém Matou Suura, que é ambientado na ilha de Moçambique. Em novembro de 1970, todos os contos eles têm uma delimitação histórica logo no início. E esse conto ele revela de forma fria e detalhista o sofrimento psíquico dessas personagens femininas africanas que lutam pela sobrevivência em um cenário de dominação colonial, dividido em 3 partes, sendo elas o Dia do Senhor Administrador, o Dia de Suura e o Fim do Dia. O conto expõe no primeiro momento da trama a realidade visceral do cenário colonial, repleto de brutalidades que são naturalizadas e performadas pela elite colonial, a qual é cercada pelo ócio e pelos privilégios à custa da escravização e da violência que são direcionadas ao povo africano, como a figura do senhor administrador, personagem que simboliza uma instância portuguesa de poder da colonização.
No segundo momento da narrativa, é narrado o dia da menina Suura, menina nativa, negra e pobre, que é criada pela sua avó após perder seus pais, vivendo as duas em uma frágil palhota. Por fim, a terceira parte, que é um desfecho curto e trágico, narra o momento em que o senhor administrador encontra Suura e força um ato sexual contra a menina, que se recusa a se submeter ao estupro e é assassinada pelo homem e assim descartada. Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra, afirma que a violência é o elemento estrutural do regime colonial. Para Fanon, o colonialismo organiza o mundo em zonas antagônicas. A zona do colono, que é habitada por seres, essas pessoas que merecem ter uma espécie de dignidade, e a zona do colonizado, destinada aos não seres, pessoas que podem e devem ser descartadas. Essa fronteira é demarcada e constantemente reafirmada pela violência que legitima privilégios de uns e exerce poder soberano sobre os corpos colonizados, fazendo a manutenção de uma política de morte, se a gente pensar no Mbembe. Em consonância com a afirmativa do filósofo na narrativa, é duramente perceptível a desumanização do povo africano que, para a colonização portuguesa, serviu como fonte de exploração e violação, como em transportes de tração humana. Vou abrir aspas para um pequeno fragmento da narrativa. Na rua esperam o automóvel e o rickshaw. A escolha de um ou outro meio de condução depende do humor e do programa do senhor administrador. Então aqui é perceptível a figura do rickshaw, esse homem, né, essa figura do negro sempre que vai ser encarregada por transportar o colono, né, sendo substituído pelo cavalo da carruagem. Então a gente vê essa perceptível animalização. E para a prostituição forçada, que é vivenciada por Suura. Então, indo de encontro à necropolítica de Mbembe, a violência, sendo ela institucional, simbólica, além de física, contra a personagem, é uma expressão da soberania colonial que transforma corpos racializados em alvos legítimos de extermínio. Suura não é apenas morta, ela é apagada, e sua morte é naturalizada, como indica o título do conto, Ninguém Matou Suura, porque sua vida já era considerada irrelevante frente a essa elite colonial dominante. E é desta forma que o próprio narrador, onisciente, deixa claro logo no início da narrativa que a personagem irá morrer até o final do dia, como se não fosse um evento incomum entre a população negra. Essa invisibilização da dor e da morte de Suura dialoga diretamente com as reflexões de Spivak, que questiona se o subalterno pode realmente falar. Suura, enquanto mulher negra, pobre e colonizada, ocupa a posição de subalterna, cuja voz é sistematicamente silenciada pelas estruturas coloniais e patriarcais. Mesmo quando sua existência é narrada, ela não é escutada. Sua subjetividade é anulada e sua morte é tratada como Sua morte é tratada como solução e mero descarte. Assim, o conto evidencia como o colonialismo não apenas mata, mas impede que os sujeitos subalternizados tenham sua dor reconhecida como legítima, como ilustra a avó da personagem que sente a impotência de não poder contrariar as imposições coloniais, ainda que tenha que entregar sua neta à prostituição e às imposições do senhor administrador. E aqui eu abro novamente aspas para um fragmento do conto. Como explicar-lhes, desesperava-se ela, como explicar-lhes que não desejava tal sorte para a neta, que não podia forçá-la a ter relações sexuais com ninguém, que a rapariga era a única coisa sagrada que tinha no mundo e não podia entregá-la a um desconhecido por medo ou por dinheiro, nem mesmo ao senhor administrador. A imposição do gênero como categoria social, tal como formulada pela cultura europeia moderna, é uma das estratégias mais violentas do colonialismo, conforme aponta Oyeron Kyoyumi. Em A Invenção das Mulheres, a autora denuncia que o pensamento ocidental universalizou o conceito de mulher, a partir de uma lógica binária e hierárquica, associando o corpo branco à pureza e o corpo negro
feminino, a sexualidade descontrolada e a prostituição. Essa construção racializada e generificada é visível em Ninguém Matou Sura, pois nos deparamos com a prostituição forçada e a violência institucional como se sua condição feminina e negra a tornasse naturalmente disponível ao abuso. Tal estrutura não apenas violenta fisicamente, mas destrói as cosmopercepções africanas sobre o corpo, o gênero e a comunidade, como um exemplo, as culturas matriarcais do norte de Moçambique, que são apagadas para dar lugar à lógica patriarcal colonial. Desse modo, o corpo de Sura é transformado em território de morte, enquanto a colonialidade de gênero, segundo Lugones, revela como mulheres negras e africanas são excluídas da categoria de humano. Assim, o conto evidencia como o colonialismo não apenas domina territórios, mas impõe epistemologias que desconstroem saberes do outro e reconfiguram identidades a partir de uma matriz eurocêntrica de poder, gênero e raça. A cena, por exemplo, em que o cipaio, homem negro e nativo, comunica à avó de Sura que o senhor administrador deseja a menina, sem demonstrar qualquer indignação ou resistência, ilustra a lógica da colonialidade de gênero descrita por Lugones. Para a autora, o sistema moderno colonial de gênero não apenas racializa os corpos, mas também reconfigura alianças e subjetividades, criando uma hierarquia em que homens negros possam ser cooptados para exercer poder sobre mulheres negras, desde que se submetam à estrutura colonial. Nesse ponto, é pertinente lembrar Fanon, para quem, nas palavras dele, nas colônias, o interlocutor válido e institucional do colonizado, o porta-voz do colono e do regime de opressão, é o policial ou o soldado. O cipaio encarna exatamente essa função. Embora racializado, ele se alia ao poder colonial masculino, branco, tornando-se cúmplice da violência sexual imposta à menina. Sua indiferença à dor da avó e de Sura é resultado de uma subjetividade colonizada e assimilada, moldada para servir a necropolítica do império e perpetuar a desumanização das mulheres negras, como ilustrado no seguinte trecho. O cipaio falava em mácua, mas introduzia de vez em quando uma frase em português para marcar bem as distâncias entre ele e a velha, que mal percebe esta língua. E à medida que ia falando, exaltava-se com suas próprias palavras. Já no conto Um Canto para Morrer, ambientado agora em um cenário pós-independência, Ana Maria é uma mulher moçambicana que vive em um contexto de profunda precariedade social e emocional. Após a independência de Moçambique, seu marido foge para Portugal, abandonando-a com a filha neurotípica. A maternidade, nesse caso, é marcada pela rejeição do pai e pela solidão da mãe, que precisa lidar com o cuidado da filha apenas com o apoio familiar de sua irmã Lúcia, que também é estável, pois também passa por um caso de dependência emocional do marido, o qual também a abandona. O sofrimento psíquico de Ana Maria é intensificado pela exclusão, pela pobreza e pela ausência de perspectivas. A personagem, lutando pela sobrevivência do núcleo familiar, vive em um ambiente de escassez. Essa escassez material, afetiva, e a sua dor cotidiana segue silenciosa. A ambientação do conto, carregada de elementos simbólicos que ilustram o contexto sócio-histórico vivido por Ana Maria, a ambientação do conto é carregada de elementos simbólicos que ilustram o contexto sócio-histórico vivido por Ana Maria. A presença de um cão doente que, na trama, agoniza lentamente em decorrência de uma doença cuja dieta demanda o consumo de carne, funciona como metáfora da própria protagonista. Ambos são seres negligenciados, descartáveis, ignorados pela sociedade. A falta de carne mencionada na narrativa denuncia o cenário de desumanização e de fome vivenciada pela população moçambicana em um país pós-independência, marcado por promessas não cumpridas, disputas internas e pela permanência de estruturas coloniais sobre novas roupagens. Então, aqui eu destaco um trecho do conto. Foi o animal quem mais se ressentiu das prolongadas carências durante os anos de guerra,
pois, para além das peladas e das orelhas sangrentas, a espinha de vértebras salientes foi se entortando toda para um lado. Os membros pareciam derreados com o seu próprio peso. Até mesmo a altiva cauda cor de fogo se transformou num emaranhado de pelo quebradiço e baço, que se desprendia como algodão em ramo. E à noite, os gemidos, simultaneamente plangentes e abafados, mais valia que fossem altos uivos, pois assim era quase insuportável ouvir o animal, na sua dor contida e solitária. Essa condição é aprofundada pelo conceito de necropolítica de Mbembe, segundo o qual o poder define quem pode viver e quem deve ser descartado. Para Mbembe, se considerarmos a política como uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial ao corpo ferido ou massacrado? Como eles estão inscritos na ordem do poder? Nesse contexto, o racismo legitima a negligência e a violência sistemática sobre certos corpos, revelando um processo de desumanização que recai com força sobre as mulheres negras, relegadas à invisibilidade ou ao abandono. A fuga dos maridos de Ana Maria e Lúcia, e aí eu destaco um trecho: estranho destino nosso, comentava às vezes Lúcia, duas irmãs abandonadas pelos maridos, a bem dizer, por causa da independência. A fuga desses maridos para Portugal após a independência ilustra a lógica da colonialidade do poder, conforme formulada por Aníbal Quijano. Mesmo com o fim da dominação política direta, as hierarquias raciais, econômicas e epistêmicas impostas pelo colonialismo continuam a organizar a sociedade. Os homens que abandonam o país buscam refúgio na antiga metrópole, reafirmando a centralidade da Europa como espaço de poder e civilização. Ana Maria, por outro lado, permanece em Moçambique, enfrentando as consequências da descolonização incompleta, marcada por desigualdades, exclusões e abandono. Sua decisão de permanecer pode ser lida à luz da noção de corpo-território. O corpo feminino, atravessado por marcas coloniais e patriarcais, torna-se também território de resistência, fronteira que se recusa a ser deslocada e que afirma o pertencimento à terra recém-liberta. Nesse sentido, como observa Rogério Hasber, o corpo-território deve ser compreendido em sua dupla dimensão. Esse corpo como território e o território também constituindo esse corpo, especialmente na ótica de perspectivas decoloniais e feministas, em que o espaço vivido e o corpo se fundem como instâncias de luta e afirmação. Então, ao não abandonar Moçambique, Ana Maria também reivindica sua existência como um corpo que está atrelado a esse território nacional, recusando a lógica colonial que naturaliza a fuga masculina e reafirma a Europa como centro. Nas palavras da personagem, não vou, retorquiu Ana Maria, com uma calma aparente. Nunca tive pátria, e agora que a tenho, não a vou abandonar. No decorrer da narrativa, o marido de Lúcia, já em Portugal, toma conhecimento da nova legislação que permite aos inquilinos da APE, a Administração Geral do Patrimônio Imobiliário do Estado, adquirir imóveis com facilidades e descontos, desde que fossem moçambicanos. Ao perceber a oportunidade, ele retoma contato com Lúcia, não por afeto, mas para manipulá-la e convencê-la a ir a Portugal, com o objetivo de vender a casa onde ela vivia com Ana Maria. Esse episódio revela a instrumentalização das relações afetivas e a perpetuação de práticas fraudulentas que se alimentam da vulnerabilidade das mulheres. Ana Maria, mais uma vez, é abandonada e agora também emocionalmente e materialmente, e vê-se sem moradia, obrigada a enfrentar jornadas exaustivas em busca de casas à venda enquanto cuida sozinha de sua filha. A personagem, em meio ao desamparo, questiona com lucidez. E afinal, a venda das casas do Estado é para solucionar o problema de habitação dos moçambicanos ou para as pessoas que fogem do país fazerem negócios ilegais? Essa interrogação funciona como denúncia direta à corrupção e à decadência moral que atravessam a sociedade moçambicana após a independência, marcada por disputas de poder, abandono institucional e pela permanência da lógica colonial. Nesse contexto,
a fronteira pós-colonial se revela. Embora formalmente independente, Moçambique continua atravessado por práticas que reafirmam a centralidade da metrópole e a marginalização dos que permanecem no país. A casa, espaço de habitação e pertencimento, transforma-se em território de disputa, onde o corpo feminino, esse corpo território, é novamente instrumentalizado e despojado, evidenciando que a descolonização perpetua desigualdades e violências herdadas do regime colonial. Ao final do conto, a personagem, em meio às dificuldades e ao silenciamento que experiencia, consegue alugar um apartamento, entre aspas, dividida entre o premente desejo de alugar o apartamento e a repugnância de pedir um empréstimo para comprar as chaves e pô-lo habitável. A tensão entre necessidade e dignidade revela o esgotamento emocional da personagem e a falência de um sistema que, mesmo após a independência, continua a excluir, explorar e silenciar essas mulheres. Então, aqui eu queria trazer um fragmento um pouco mais longo do conto, logo no final. Hoje é o dia da partida e Ana Maria percorre a casa, o quintal e o jardim pela última vez. Assusta o fato de agora não existir nada, nem dor, nem receio do futuro. Apenas um enorme cansaço e um profundo desejo de paz. Lola, a filha de Ana Maria, não contém as lágrimas e acena, com a mãozinha sapuda, um último adeus, até perder de vista os vizinhos que perseguem a carrinha durante algum tempo. E, mais uma vez, Ana Maria se surpreende por não se emocionar neste momento crucial de sua vida. Ai, minha dor, onde está a minha dor? Mãe e filha mantêm-se em silêncio, e talvez para o quebrar, o motorista, homem de índole compassiva, diz a Laia de consolação. Deixa lá, ao menos tem um canto para viver. Ana Maria não responde, mas, bem lá no íntimo, ela sabe que depois de tanto trabalho e sofrimento, tudo que lhe resta, no limiar da velhice, é apenas um canto para morrer. Então, como considerações finais, acho que eu já devo até ter passado do tempo, mediante essas análises, o conto Ninguém Matou Sura e Um Canto para Morrer revelam, por meio das trajetórias das personagens, as múltiplas camadas de opressão que persistem na sociedade moçambicana, em contexto colonial e na pós-independência, sendo eles patriarcais, coloniais e capitalistas. As narrativas de Montpellier não apenas denunciam a corrupção, o abandono institucional e a violência sexual, mas também dão voz ao sofrimento silenciado das mulheres negras que resistem em meio à precariedade e à exclusão. Ao expor essas contradições entre os discursos oficiais e a realidade vivida, os contos reafirmam a literatura como espaço de memória, crítica e luta, convocando o leitor a reconhecer e enfrentar injustiças que atravessam esses cotidianos. Que fronteiras, portanto, ainda se mantêm, então, entre os seres e os não seres, entre os que têm acesso à cidadania plena e os que permanecem relegados à desumanização. É essa a reflexão que eu finalizo o meu discurso. Agora a gente segue com Douglas, com uma comunicação nomeada Entre Rios e Ruínas, Colonialidade e Transculturação na poesia de João Cabral de Melo Neto. Boa tarde a todos. Quando nós quatro... Antes de falar disso, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E realmente é um prazer imenso estar especificamente com essa mesa, porque como foi falado pelos meus colegas, nós entramos no mestrado juntos, fizemos a seleção juntos, estávamos juntos na redação, e agora estamos aqui nesse nosso primeiro colóquio também juntos. Então é um motivo de muita alegria e de muito agradecimento também. E quando nos reunimos para poder pensar no colóquio, no que falaríamos e o que cada um traria, obviamente eu pensei em trazer alguma coisa da minha pesquisa,
Mas algo que era bastante comum no pensamento de todos era justamente trabalhar com algo que fosse fora da nossa zona de conforto e algo de interesse também, porque pelo menos eu e acredito não, eu sei que boa parte dos meus colegas compartilha esse pensamento de que, obviamente, o nosso foco é na pesquisa, mas é também interessante mergulhar por outros mares, né, por outras searas das quais nós podemos tirar proveitos e aprender um pouquinho mais. E João Cabral de Melo Neto sempre foi uma paixão na minha vida, um poeta que desde que eu conheci pela primeira vez nunca saiu do meu escopo de interesse, e eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho desse nome gigantesco na poesia brasileira. E, primeiro de tudo, é interessante a gente ressaltar que, obviamente, a maioria de vocês, se não todos, conhecem bem esse poeta, mas é interessante ressaltar que ele era um embaixador, né? Ele teve a oportunidade de trabalhar em vários outros países, e, curiosamente, em Morte e Vida Severina, que é a obra mais famosa que esse poeta tem, ele fala sobre toda a tristeza, toda a questão do sertão pernambucano. E eu acho, se eu não me engano, foi a última entrevista que ele deu em vida, ele diz que boa parte desse poema ele escreveu quando estava fora do Brasil, porque era mais fácil falar de uma dor estando ausente desse território. Então ele fala a boa parte em Sevilha, né, em Espanha, e ele escreve boa parte desse poema lá para falar dessa terra, que era a terra natal dele, Pernambuco, e uma terra que passou por muito sofrimento, por muitas situações de privação. E o mais curioso de tudo é que o Cabral é conhecido como um arquiteto da linguagem, né? Então ele tem toda essa questão de estrutura, de criação, de arquitetura mesmo, linguística, inclusive se utilizando de neologismos e coisas do tipo, mas ele abandona o lirismo, né, completamente, e escreve com uma estrutura tão bem feita que, mesmo abraçando esse antilirismo, ele consegue tocar certas questões emocionais de forma tão bem feita que eu acho particularmente impossível ler um poema como Morte e Vida Severina e não sentir alguma coisa realmente que chama a emoção, porque é tão bem feito, tão bem construído. E o Cabral, ele vai tecendo todo esse poema. E eu me lembro bem que a primeira vez que eu li esse poema na adolescência foi um dos poemas, e até hoje considero um dos poemas mais bonitos e mais tristes ao mesmo tempo que alguém pode ler. Então, dada essa breve introdução, eu queria começar lendo os primeiros versos do Morte e Vida Severina, porque é a partir daqui que eu faço a minha análise. E ele diz assim: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa cismaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da terra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda, em que eu vivia. Então, essa apresentação já introduz e diz o porquê desse alto de Natal, né? E curiosamente é um alto de Natal, e que de Natal a gente só vai ver um pouquinho no final, e ainda assim não exatamente como se espera de um alto, mas ele começa falando, apresentando o Severino, e a gente já entende o porquê do nome Morte e Vida Severina, né? Porque ele transforma o nome Severino num adjetivo que vai dar qualificação tanto para a morte quanto para a vida. Então é um jeito de se viver severino,
porque há tantos severinos, tantas vidas que se repetem o mesmo ciclo, e obviamente aqui o severino passa a ser uma representação de qualquer outra pessoa, qualquer outro retirante, que não necessariamente se chamasse severino, mas que seguia essa sina da vida, né? Essa sina de caminhar em direção a um mundo melhor, a alguma oportunidade melhor e que nunca chega. E ele começa se apresentando, dizendo quem é, e esse retirante vai seguir o caminho do rio Capibaribe em direção a Recife, em busca justamente de fugir da fome, da seca, em busca de uma terra melhor. E é essa jornada que cria toda essa beleza que o Cabral consegue fazer como ninguém. Então, primeiramente, né, como eu disse, esse retirante nordestino que é o Severino, ele segue o Recife e em todo momento a gente vê uma terra devastada, uma terra esgotada, uma terra completamente seca. Vários momentos em que ele está caminhando, o rio é interrompido, né, e ele pensa também em interromper a própria jornada, porque o rio também se interrompe, e o rio era o caminho que ele seguia, né, ele ia seguindo na margem do rio, e essa margem era o caminho que ele seguia, e ele pensa que se até o rio se interrompe, por que minha jornada também não se interromperia? E ele vai, durante a obra, tecendo esses momentos de reflexão, mas ele segue. E uma das passagens mais bonitas e mais impactantes que eu considero é quando, logo no início do poema, ele está caminhando e aí ele passa por um cortejo fúnebre e estão para enterrar, né, um cidadão que morreu. E ele pergunta de que morreu esse cidadão, né? Foi de morte matada, morte morrida? O Cabral cria esses mecanismos e foi de bala, né? Ele cria o neologismo ave bala, e que tem uma imagem muito impactante, né, dessa bala que voa e atravessa um peito e que pousa num peito, né, e traz a morte consigo. E essa morte severina que ele fala, essa morte que se morre antes dos 30. E a parte que mais me impacta é o canto que estão cantando para esse defunto, que durante toda a vida ele procurou uma terra na qual ele pudesse arar e que pudesse pertencer a ele. E agora ele já não precisa mais procurar, porque a terra que ele será enterrado será dele. E a vida inteira ele usou roupas e vestimentas de outros, porque ele não podia comprar e ter as próprias. E agora ele vai ter a própria vestimenta, que é o caixão do pobre. Então, essa imagem que o Cabral cria é perfeita para representar, aí eu entro na questão do tema, né, e isso de toda essa questão da colonialidade, para representar os efeitos que um colonialismo ainda resistia, né, nessa questão do Pernambuco. Por quê? Primeiro, terra de latifundiários. Então, a monocultura prevalecia, a gente via a terra sendo devastada por uma questão de um plantio de cana exagerado, e é bem sabido que se você planta a mesma coisa sempre, a terra tende a se tornar infértil, e o tempo todo, né, ele vai seguindo e vendo essa terra devastada por essa colonialidade. E não só isso, quando ele chega na casa de uma certa mulher procurando trabalho, eu acho que é a primeira vez em que ele pensa em interromper a jornada até o Recife e estabelecer morada em um lugar novo e ficar por ali mesmo, ele olha e começa a conversar com essa mulher, perguntando o que tem ali para ele fazer, para ele trabalhar. E ela pergunta, o que você fazia em sua terra? E ele cita uma lista extensiva. Eu lavrava, eu cuidava de gado, enfim, várias coisas que ele poderia trabalhar, e ela diz aqui, nada disso vai servir, porque só a morte impera. E tanto que, como que ela sobrevivia no lugar? Ela era como se fosse um comensal, entre muitas aspas, da morte, porque ela preparava, né, os rituais, e era só isso que dava dinheiro. Preparar a morte e recebê-la, né, fazer os cortejos fúnebres, as cantorias, porque lavrar a terra não havia terra que se lavrar. Né? Arar a terra também não dava. Cultivar gado, que gado, se todos morriam de sede. E o Severino vai criando essa angústia, porque como assim eu sei fazer tantas coisas e nada sobra para mim? E a partir disso, né, feita essa introdução da obra, eu queria pensar um pouquinho num quadro mais teórico e trazer à mesa o Quijano, que ele define a colonialidade como a continuidade das hierarquias raciais
econômicos e epistêmicos estabelecidas pelo colonialismo europeu, mesmo após a independência formal. Em Morte e Vida Severina, como eu disse, né, o latifúndio, a monocultura da cana, a migração forçada são sintomas claros dessa colonialidade persistente. Então, mesmo após a independência, a colonialidade, os efeitos que ela traz, ainda continuam matando e tirando o direito de muitas pessoas. E pensar um pouquinho também a própria questão da transculturação, né, de Rama, não sei a pronúncia correta, que ela fala de um processo seletivo e inventivo, pelo qual as culturas dominadas reelaboram elementos da cultura dominante. E no poema, nós vemos isso na mistura de formas populares, a literatura de cordel, porque apesar de ser um poema feito em redondilha maior, né, ele segue essa estrutura de cordel mesmo, trazendo uma estrutura clássica de escrever poesia, mas também uma estrutura geograficamente localizada, que é o cordel. Então, o Cabral ele consegue pensar, né, aqui a transculturação é muito mais na escrita do que no próprio personagem em si. Pensando um pouquinho mais também sobre isso, a gente vê a questão do que a Haraway fala em relação ao conhecimento situado, né, que todo olhar é parcial e implicado. E trazendo o Cabral como um diplomata, como a gente disse no início, né, pernambucano, Cabral não passou por essas situações que ele descreve a Severina passando. Ele teve uma oportunidade de vivenciar uma vida um pouco mais abastada. Ele pertencia à classe média alta, era diplomata, conheceu vários países, mas ainda assim ele decide ter um olhar situado em relação à vivência sofrida de Pernambuco e cantar, né, poeticamente falando, essa vida sofrida dos severinos, né, ou de qualquer um que vivesse ali, para que o olhar para esse Pernambuco, para esse sertão, tivesse a atenção de qualquer um de fora, porque, querendo ou não, nós vivemos num mundo, principalmente pensando em Brasil, em que parece que o eixo Rio-São Paulo é o que predomina e o resto não existe. E esse Pernambuco, esse sertão largado, abandonado, e que muitos ainda hoje morrem de fome e sede, é muitas vezes esquecido. E o Cabral ele tem um olhar muito aguçado para esse tipo de cenário, para essa vivência, para essa experiência humana em decadência, digamos assim, que é fora do comum. Enfim, pensando um pouquinho mais à frente, né, a questão de uma passagem muito interessante, que é: antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas grandes, cidade que elas são ditas, sei que há simples arruados, sei que há vilas, pequeninas todas formando um rosário, cujas pontas fossem vilas, de que a estrada fosse a linha. Então aqui ele está descrevendo a questão do Capibaribe, que é um rio que tem uma linha tênue entre as vilas, e aqui eu penso a questão da fronteira, porque a fronteira atravessa o poema do início ao fim. Ele começa no rio e termina no rio, sem chegar a uma solução exatamente, sempre entre essa fronteira física, né, entre uma terra devastada e alguma terra de esperança, mas também uma fronteira simbólica de poder, uma fronteira em que o retirante é forçado a sair de sua terra porque não tem esperança em sua terra, sempre em busca de atravessar essa fronteira, a migrar de território para uma fronteira melhor, que nunca chega. A questão do poema do Morte e Vida Severina é essa. É um lugar de esperança que o Severino nunca alcança. E sempre atravessado, né, mais uma vez, por essa linguagem seca, sem sentimentalismo, porque, de acordo com Cabral, o sentimentalismo, o lirismo, nesse tipo de obra, nesse tipo de arquitetura da linguagem que ele fazia, traria uma espécie de parcialidade do personagem que ele não queria. Ele queria justamente mostrar a realidade dura, né, a dor realmente seca, como é. E só através do antissentimentalismo, do antilirismo, ele conseguiria alcançar isso. E, caminhando para o fim, chega um momento no Recife, o Severino percebe que nada muda, a jornada que ele tanto busca para melhoria de vida não chega, não alcança,
e ele começa a pensar em retirar a própria vida, se jogando no Capibaribe. Mas olha a ironia, o Capibaribe nesse ponto está seco. E discutindo ali com dois personagens que o dissuadem, né, a se matar, porque dizem que até para a morte a água é pouca. Então ele não consegue nem se afogar. Então ele pensa em se matar de outra forma, usando a terra seca, mas é quando ele entra numa casa e tem uma mulher dando à luz a uma criança. E adivinha, só é mais um Severino, que vai seguir a mesma cena que todos os outros Severinos. Então aqui o Cabral cria uma espécie de uma luz de esperança sem ser exatamente uma luz de esperança. Aqui é o que talvez chegue mais perto de um alto de Natal exatamente, né, porque é um nascimento, né, o que a gente poderia fazer um paralelo com Cristo, o nascimento de Cristo, mas é um nascimento de uma esperança, de uma vida, mas que não tem essa pretensão de algo que vai romper o ciclo. É só uma vida que nasce e que persiste. É uma vida que resiste. Eu acho que esse é o pensamento do Cabral, no final das contas. Né? Não é uma esperança de mudança, mas é uma esperança de resistir. É uma vida que não se entrega à morte, mesmo a morte rondando a todo tempo. Então, o Severino contempla essa criança, né, nascendo, e ele decide não mais se matar e percebe que esse é o ciclo da vida mesmo, né, de uma vida que vai nascer, vai crescer, a maioria vai morrer antes dos 30, porque essa é a morte severina. Né? Enfim, é basicamente isso que eu queria trazer, essa reflexão, e agradeço a palavra. Agora a gente vai passar para o Gustavo com um trabalho intitulado Fronteirização e Transculturação na obra de Ricardo Guilherme Dick. Então, boa tarde para todo mundo. Né? Também é uma alegria grande estar aqui com pessoas que eu gosto tanto, né, que eu admiro também, e com meus colegas, meus amigos, né, que entraram comigo, que são tão inteligentes, são tão competentes. Né? É uma alegria também poder, enfim, não só as pessoas, mas um evento desse tipo, né, participar, é meu primeiro evento, né? E falar de um escritor que eu gosto tanto, um dos meus escritores preferidos, que é um tanto à margem do cânone, da circulação literária, e que vem passando por um processo aí, mais ou menos de forma mais intensa, mais ou menos há uns 3, 4 anos, vem passando por um processo de resgate, que é o Ricardo Guilherme Dick. Né? Então, essa fala aqui é uma derivação do meu trabalho final, da disciplina do professor Dr. José Luiz Jobim, no qual eu analisei 2 romances do Dick a partir do prisma do regionalismo, né? Das discussões sobre o regionalismo, né? Que foi um dos tópicos da disciplina do Jobim. Como cabia perfeitamente na proposta do colóquio, no tema que a gente pegou também, que é a transculturação e todas essas questões, eu achei que era pertinente trazer, né, o escritor. Então, essa primeira parte da minha fala tem a ver com uma introdução ao escritor, né, entendendo que é um escritor que circulou pouco historicamente, né, um escritor que começa no século XX, que foi muito admirado por quem o conhecia, por quem o lia na época, mas que nunca, nem em vida, nem depois de morto, circulou de forma que fizesse jus a essa qualidade literária que alguns notaram nele. Né? Então, Ricardo Guilherme Dick é um escritor do Mato Grosso, é um escritor que nasceu em Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá, na década de 30. Ele inicia sua carreira literária com o romance Deus de Caim, de 67, e ele é lançado, digamos assim, a vida literária a partir do seu reconhecimento no Prêmio Walmap. Né? O Prêmio Walmap era, na altura, o maior prêmio da literatura brasileira, né? No qual ele ficou em 4º lugar. Um prêmio que contava como jurados Guimarães Rosa, Antônio Linto e Jorge Amado. Né? Então, esse é o romance que o lança na vida literária. O que gerou, o que fez o
Guimarães Rosa comentar à época o seguinte: aí está um romancista de tipo novo, um homem capaz de abalar a nossa ficção. Fim de citação. Outras pessoas de peso o admiravam na época, como a que talvez fosse a maior divulgadora dele na época, a Hilda Hilst, né, escritora brasileira, que também sofreu com um processo de pouca circulação, né, digamos assim, de falta de entendimento, falta de generosidade da crítica, da mídia, enfim. Hilda Hilst, que declara ao Jornal do Brasil em 1989, abre aspas, sobre Ricardo Guilherme Dick, seu texto é mais bonito que o de Guimarães Rosa. Fecha aspas. Em 2 de agosto de 91, na Casa do Sol, que era reconhecidamente a casa que Hilda Hilst viveu, o João de Valença, que foi um jornalista, poeta, morou com a Hilda Hilst, né, e é talvez o maior divulgador da obra dele. Né, ele tem um documentário sobre ela, ele trabalha bastante nesse sentido de divulgação da sua obra. Ele dá um depoimento dizendo: leio Ricardo Guilherme Dick, que Hilda tanto me pede. Hilda sempre falava efusivamente de Dick, que para ela estava no mesmo nível de Malcolm Lowry e Faulkner. Fecha aspas. Né? Malcolm Lowry, escritor britânico, né? Faulkner, estadunidense. A minha ideia, então, parte um pouco desse sentido de um certo resgate, botar em circulação uma discussão que se concentra muito no estado de nascimento do Dick. Né? Então, nesse sentido, inclusive, fica registrado, né, que é um trabalho muito bem feito que o FMT faz. Né? Eles têm um centro de estudos sobre o Ricardo Guilherme Dick, que leva o nome do Ricardo Guilherme Dick, e praticamente todo o trabalho que é feito sobre ele vem de lá, né? Fica restrito ao Estado. Então, no texto da disciplina, eu trabalhei essa questão do regionalismo, pensando muito no sentido do Antônio Cândido e também no referencial teórico que o Jobim disponibilizou sobre as problemáticas dessa questão do regional e da superação do regional, do suprarregional, etc. Né? Então, tem o Antônio Cândido e o Ángel Rama, que é quem eu trouxe para dialogar aqui também com essa discussão. E eu trabalhei 2 romances do Dick, um é o Caieira, que é sobre o qual eu vou falar mais hoje, e o outro é Uma Dona dos Páramos. Né? Uma Dona dos Páramos entrou em circulação de novo em 2024, a partir do Simões, do Rodrigo Simões, um pesquisador do Dick. Né? Eu acabei não fazendo slide, mas eu trouxe, sai pela Record, né? Então uma editora grande, então há um trabalho sendo feito de resgate, né? Que não é o caso do Caieira, que não está disponível para compra. Eu pensando então no nosso eixo que a gente escolheu, eu pensei em trabalhar transculturação e fronteirização na obra do Dick, articulando alguns teóricos que foram aparecendo para mim, que são novos ainda. Eu li esses textos recentemente, eu estou conhecendo esse campo de estudos, mas conheci muito a partir da disciplina do Jobim e atualmente na disciplina da Claudete da Fon. E essa apresentação tem como propósito talvez maior inserir o Ricardo Guilherme Dick dentro do circuito latino-americano, né? Então pensar como deve ser o Brasil e a literatura brasileira como algo pertencente à América Latina. Então todos esses teóricos praticamente que eu vou usar são hispano-americanos, né? Os textos são em espanhol traduzidos, né? Alguns não têm tradução. Eu queria então apresentar o romance, né? O Caieira, que é esse. Ele atualmente está fora de circulação, né? Eu li na estante virtual, tem um exemplar a R$300, né? Então, mas é um romance em que Caieira, para quem não sabe, são os espaços de extração de cal, né? Então é um romance, como o título diz, que se passa, né? Esse é o espaço literário do romance, em que muita coisa acontece nesse romance, mas o que interessa aqui é talvez o espaço literário e as implicações desse espaço no que tem de violência, no que tem de exploração, né? No que tem de legado da colonização. Então,
se passa nessa caieira, em algum lugar do Mato Grosso, que é sempre o espaço a que o Ricardo Guilherme Dick recorre, todos os seus romances, todos os seus contos se passam lá. E então é esse lugar em que tem essa exploração da Cal feita por uma companhia norte-americana, né? Então um dos personagens marcantes seria o grande antagonista dessa história, né? É o Mr. Filler, que é alguém que boa parte da obra se mantém ausente, né? Então só se sabe dele por falar, e que ele vai chegar e vai resolver tudo e tal. Em dada altura do romance ele vem realmente, mas que mantém sob controle o regime dessa caieira a partir de funcionários, chefes, capangas, que são pessoas da própria região, que assumem uma postura violenta como são imbuídos de certa autoridade, porque são os chefes ali, absolutamente violentos, machucam, matam, enfim, estupram, né? Fora outras questões, tem enredos paralelos, tem questão de vingança, né? O romance vai muito além do que isso, né? Então, alguns personagens no romance, né? Damiano Belo, João Pio, Papo Fronteira, Nieco Salmo, Pinhon, Mr. Filler, né? Então, o romance gira em torno também de uma vingança que toma ares míticos, né? A vingança entre Damiano Belo e João Pio, né? Então, algo que tem a ver com a violência também desse espaço, né? Um matou a mãe do outro, então a vingança tem a ver também com uma certa expectativa do encontro deles, do tipo de violência que vai vir a partir disso. Então, eu queria chamar a atenção para a espacialidade também desse romance, né? É o espaço literário que conta no título. Então, é algo que não... Essa questão do título sempre me chama a atenção, né? Eu sempre comento o título das obras porque entrega muita coisa, né? E o título do romance ser o espaço, né? É quase como se a caieira fosse um personagem, né? E ela é incansavelmente descrita no romance. E eu leio algumas passagens aqui sobre ela. Logo no começo do romance, a caieira é descrita da seguinte forma: na baixada era o casarão da caieira, com seu varandão de teto torcido para um lado, o curral desmantelado com com os 2 pares de bois magrentos e a meia-lua ocre de sempre dos formos, mais de banda, ao abrigo do vento. Grandes que pareciam as cabeças de 3 ou 4 gigantes enterrados no chão, com os côncavos cocos misteriosamente de fora, espiando para o único olho desorbitado, a entrada redonda, onde as rechas de fogo vinham de onde, noite e dia, se queimavam as partidas de cal arrancadas a suor e a ferro cru do morro da Vaca Braba. Então, a caieira, na primeira descrição que ela tem, ela é descrita com aspectos humanos, né? Descrita com rosto, com olhos. Então, essa espacialidade que, usando o pensamento do Angel Rama e também outros referenciais da obra do Dick, como Madonna dos Páramos, né, por exemplo, né? Páramo tem múltiplas significações, né? Mas uma dessas significações é justamente um espaço nos Andes, né? Então, é uma geografia latino-americana, né? Essa geografia latino-americana é especialmente importante para o Dick. E, nesse sentido, é importante pensar na transculturação. Eu vou ler alguma coisa sobre o Rama. Né? O Rama falando sobre o papel dos escritores transculturadores. Né? Então ele diz: para o Rama, para os transculturadores, é decisivo a reflexão desenvolvida por eles sobre a sua própria cultura de origem. Eles teriam em comum a experiência de trânsito entre suas respectivas regiões em um grande centro urbano, não obstante terem vivido em um período decisivo da infância e adolescência nas próprias regiões, mais tarde se mudam para grandes centros urbanos aos quais passam a integrar-se. Né? O Ricardo Dick passou por uma experiência dessa. Ele mora uns anos no Rio de Janeiro, quando ele estuda na UFRJ, ele faz um mestrado em filosofia, com uma dissertação sobre o Grande Sertão Veredas. Né? Então, ele é um discípulo do Guimarães Rosa, né? Confesso. Né?
Isso fica claro na obra dele também. Junto com esse pensamento do Rama, eu queria pensar também um texto com o qual eu tenho contato na disciplina da Claudete, que se chama, é um texto em espanhol, que se chama La Era del Imperio y el Colonialismo Pós-Colonial, Conceptos para uma História das Fronteiras da Civilização na América Latina, do Alberto Harambur, né? A ideia desse texto é pensar a criação das fronteiras como um legado colonial. Então, fronteira é aquilo que delimita o nacional, delimita a colônia, então pertencente a uma metrópole, mas que a partir, então, e essa é a ideia do Harambur, a partir das independências, a partir da era republicana, ocorre a criação do que ele chama de fronteiras internas. E umas passagens dele. Né? Eu vou fazer uma tradução livre aqui agora, porque está em espanhol. Entre 1860 e 1920, a maioria dos povos da Patagônia, El Gran Chaco e Amazônia, os maiores sistemas socioecológicos da América do Sul, foram submetidos a uma nova arquitetura do espaço, entre aspas, que ordenou as hierarquias étnico-espaciais da estatalidade e do capital, gerando espaços vazios, entre aspas, e produzindo os mapas físicos e políticos próprios do século XX. Superfícies lisas da cor uniforme dos estados sem interstícios. Né? Então, o que o autor desse texto vai pontuar nas ideias dele são a criação dos espaços vazios. Né? Então, são esses espaços em que se infiltra o capital estrangeiro, por exemplo. Se a gente tem a criação das fronteiras na época romântica, na época do surgimento dos estados, né, Estado-nação, a gente tem, segundo Harambur, a formação de fronteiras internas. Fronteiras internas são, então, esses espaços que eles chamam de espaços vazios, são esses espaços pouco populosos ou de grupos que não interessam tanto, que podem ser explorados, que podem ser expulsos dali, em que a exploração neoliberal, a exploração capitalista se infiltra. Né? Então, eu usei esse referencial teórico para pensar o Caieira. A gente tem na figura do Mr. Führer esse empresário distante, que não só aparece ao final do romance, mas sobre o qual todo mundo ouve falar sempre, que tem uma fama aterradora, enfim, que, apesar de distante, mantém as suas teias de violência, as personagens que promovem essa violência para ele ali. E pensando tudo isso como a Caieira como um espaço de fronteira extrativista. O Rama pensa nesse sentido, né? Ele pensa a transculturação, um dos aspectos da transculturação, como esses espaços, então, em que essas culturas que antes se projetavam a partir da colonização clássica se projeta agora a partir de outras artimanhas de exploração, de venda, de incorporação no sistema do capital e tudo mais. E ele entende um momento na América Latina em que se começa a produzir textos nesse sentido, inclusive de denúncia nesse sentido. Então, é importante para o Rama um romance chamado Tungstênio, do César Vallejo, né, que é um poeta peruano bastante importante. Ele é mais conhecido como poeta, mas esse é um romance. Tungstênio é um produto, né, um elemento químico que foi bastante explorado no Peru, sobre muita exploração, sobre muito massacre em cima dos indígenas, e que é denunciado pelo César Vallejo nesse romance, e que é uma substância que é usada principalmente para produzir arsenal de guerra, né? Arsenal bélico e tudo mais, né? Que é um tipo de situação, esse tipo de fronteira, esse tipo de exploração, não só como não é uma colonização clássica, né? Não só se limita aos espaços que foram colonizados, né? A gente sabe que Portugal teve
em Portugal teve uma corrida muito grande pelo wolframio, que é outro nome do tungstênio, né? Inclusive uma situação que foi ficcionalizada pelo Aquilino Ribeiro, né? Tem um romance que se chama Wolframio, né? Uma época em que Portugal tinha uma posição muito dúbia, muito ambígua em relação do governo salazarista em relação à Segunda Guerra Mundial, né? Portugal vendia wolframio tanto aos aliados como para a Alemanha nazista, né? Situação que só terminou depois que a Inglaterra deu um ultimato lá no Salazar. Então, isso é uma situação que aproxima, então, essa literatura do Ricardo Dick a uma situação que ocorre na América Latina. Eu vou só ler mais uma passagem do romance. E eu termino porque eu acho que o tempo já... É uma passagem que justamente fala do sistema que acontece na Caieira. Então, mais uma das inúmeras descrições, né, são descrições incessantes, né, se diz o seguinte, né, na Caieira as 4 estações eram sempre iguais, sempre o mesmo alvor de neblina, calmarias, redemoinhos, verões e primaveras, tudo era e sempre foi a mesma estação parada, a brava estação, via sacra dos oxidados ambulantes, onde o sangue não tinha preço. O chão que esses homens picavam era de cal, e os ecos tinham ressonância de óxido, fossem ecos que fossem. Uma carga de dinamite de longe em longe explodia, muito distante, os habitantes ouvindo os redemoinhos dos ecos gravitando nos horizontes, sabiam que estavam, como sempre, mais uma vez assassinando o morro, o acostumado assassinato do velho morro, o chão estremecendo nas funduras da terra, nas ondulações esbraseadas. Então, é mais nesse sentido que eu queria pensar, né? Eu tinha incluído também uma reflexão do Glissant, também pensando se essa literatura é o que o Glissant profetiza numa literatura bem latino-americana, no sentido de um novo épico, né? Uma literatura que se coloca como pensamento no mundo, no sistema mundo, né? Então, a reflexão final, eu acho que muita coisa tem a se pensar sobre isso, né? É um livro pouco estudado, que foi pouco estudado e tal. Eu acho que a gente pensar se talvez a literatura do Ricardo Guilherme Dick, eu separei trechos de outras obras dele, mas não vai dar agora, se talvez essa literatura propõe um novo épico, né, pensando em todas essas questões que eu levantei aqui. E é isso. Obrigado. E agora, para finalizar a minha apresentação, com um trabalho intitulado Placentas Geográficas, Origem, Pertencimento e Identidade na América Latina. Durante minhas leituras, né, literárias, tanto de obras de literaturas africanas, portuguesa, brasileiras, tanto os clássicos quanto os contemporâneos, essa questão das identidades, a presença desse corpo inserido num território, me chamou muita atenção, até que eu cheguei nessa imagem do que seria essas placentas geográficas que eu pretendo desenvolver ao longo do trabalho. E depois disso, eu vou fazer uma análise aplicada a uma obra contemporânea chamada O Manto da Noite, de 2023, da autora Carola Saavedra. Eu vou iniciar com um trecho da obra. Uma bruma separa o nada da existência. Não é um momento único, como eu imaginava, uma linha divisória. Não existo e logo existo. Não é assim. Passar de um estado a outro é como um lento despertar, vagas impressões que logo se desfazem e a mente que tenta insistente acessar o inacessível. Assim deve ser a morte, imagino. Minha forma, mais uma vez, mudou. Agora sou uma célula, num útero sem ventre, um órgão que flutua no espaço. Sou um amontoado de células que se reproduzem, o ritmo frenético até que o amontoado de células começa a formar órgãos,
até que o amontoado de células forma um pequeníssimo coração. Sou um amontoado de células com um pequeníssimo coração que pulsa, ainda sem pensamentos, mas logo os órgãos terminam de se formar. Agora tenho uma pele que cobre o meu corpo. Ainda não abro os olhos, mas começo a despertar. Um sono que é meu, mas é de todos. Um sono comum do universo. Ouço o meu coração e o sangue que circula pelas minhas veias. Meus olhos, ainda fechados, distinguem matizes de luz, e quando isso acontece, é como se amanhecesse. Abro os olhos pela primeira vez. Existo, embora nunca tenha deixado de existir. Isso que nos separa, sou essa consciência, mas também algo que me atravessa e segue mais além de mim, o vento que corre entre as árvores. Sou e não sou, e nesse intervalo abro caminho. Saio desse útero como se abrisse uma cortina e me deparo com a mulher ao meu lado. Ela me lança um olhar satisfeito e diz, ou parece dizer, que agora você recuperou a sua verdadeira forma. Pode ir. Eu me levanto e logo percebo que voltei ao meu corpo anterior, que não é exatamente o mesmo. Há em mim músculos que antes eu não tinha. Também há na pele algo da metamorfose, que permanece. O olfato, certa energia. Mas não é somente o que permanece, há algo que se perdeu, mesmo que eu ainda não saiba o que é. Sinto uma estranha melancolia. Parece a abertura do livro relatando esse nascimento, mas esse trecho ele se insere na metade da obra. A gente vê o relato. Você pode colocar a foto para mim, por favor? O relato de um nascimento e de como esse corpo, esse personagem se sente dentro desse útero. Quando a gente pensa na placenta enquanto um aparato corporal realmente, as raízes formam os territórios, as fronteiras. E é interessante a gente pensar, o que eu vou trazer de teoria, é a dona Haraway, que ela fala muito sobre essa questão do biopolítico e também da Glória Anzaldúa, com essas questões da fronteira serem esses espaços de dor, mas também que é um espaço de criação, que também permite esse nascimento dessa consciência mestiça. Então, quando a gente vai falar dessa imagem da placenta, quando começa, né, a formação de um bebê, é o único veículo, a única maneira da mãe passar os nutrientes para o filho através do cordão umbilical. Mas ainda assim, nós temos uma membrana que consegue separar para fazer com que o sangue da mãe e da criança não se misturem diretamente, a fim de evitar doenças. Então, nessa imagem já do nascimento que a gente tem tão forte do corpo, então a gente já tem uma primeira demarcação de uma fronteira, de um território desse corpo. Então, acho que também é interessante a gente pensar o quanto a gente se sente filho, filha de um lugar. Desse lugar onde nós nascemos, desse lugar onde nós crescemos. Quais são as placentas que nos geraram? Quais são os cordões umbilicais que nutriram as nossas subjetividades, que auxiliou na construção das nossas identidades e como isso também acontece quando nós deslocamos, vamos para outros lugares, né? Esses nossos corpos, eles são marcados como esses locais críticos de contestação cultural e política. Ainda mais agora na contemporaneidade, a gente, principalmente com essas questões aí da Palestina, que a gente estuda nessas literaturas de fronteira, dos retornados. Então, a dona Haraway, ela tem uma proposta que ela chama de making kin, que seria o fazer parentes. E ela comenta sobre o tempo, né, do antropoceno, do capitaloceno, enfim. E qual é a proposta dela? Que esse propósito de fazer parentes, para além da consanguinidade, né,
seria o alargamento e recomposição de parentescos que seriam, né, possíveis pelo fato de que todos nós aqui na Terra, não só humanos, porque ela não delimita, né, ela faz não há essa fronteira entre humano e não humano. Então, todos nós somos uma única rede, os seres da Terra, nesse sentido mais profundo. E ela também faz uma investigação etimológica, porque ela traz o relatives, do inglês, parentes. Por quê? Antes isso significava relações lógicas. Relatives, no inglês, só começou a figurar parentes a partir do século XVII. Então, aí a gente também retoma o Fanon quando ele comenta que falar uma língua, né, é assumir uma cultura. Então, às vezes, o quanto uma palavra, um termo, uma expressão é significativo porque a gente está tentando aplicar, seja o estudo do texto literário ou então algum movimento que a gente encontre na sociedade, né? Então, essa proposta das placentas geográficas seria pensar essa imagem como uma tecnologia de vinculação. Pois vem dessa materialidade realmente, né, desse sentido da palavra, mas abrir esses significados para elaborar outras interpretações, porque a gente está, de certa forma, ligado a um local e uma pessoa, mas não necessariamente esses laços, esses cordões nos quais nascemos, né, não precisam nos aprisionar. Nós conseguimos fazer, criar, elaborar outras casas, articular outras placentas geográficas, né, no decorrer da nossa vida, sem que isso, de fato, nos infiltre como um traço constitutivo do nosso corpo, mas que também pode ser uma fonte de nutrição para outras subjetividades que a gente pode vir a desenvolver, tanto no campo político e cultural. A Glória Anzaldúa, ela comenta no Borderlands, La Fronteira, que ela é uma tartaruga e que onde ela vai, ela carrega essa casa nas costas, né? E fala dessa consciência alien, ou seja, desse estranho, né? Dessa consciência de mulher que é uma consciência das fronteiras. Então, trazer a questão da placenta aqui não seria necessariamente pensar num sentido biologizante ou exclusivamente corpóreo, mas que essa imagem de origem, de pertencimento e de nutrição auxilia a gente olhar para a análise dos textos literários, onde nós teremos os questionamentos sobre essas temáticas, né? Nessa obra da Carola Saavedra, né, O Manto da Noite, é classificada como realismo onírico. Essa é uma classificação dada pela própria autora, porque o fluxo no qual foi escrito realmente parece como um sonho. Essa obra ela é dividida em 5 sessões. A primeira sessão é a sessão pré-escrito. A segunda, nesse pré-escrito, é uma suposta ilha falando. Por quê? O mote central da obra seria uma personagem que não é nomeada em busca de suas origens, mas de uma origem que é uma caminhada sempre ao sul, uma volta à cordilheira. A gente tem a segunda sessão, que é intitulada Primeiros Anos, que ela relata a infância. Temos a sessão da cordilheira, que é uma espécie de diálogo, né, da cordilheira, onde a cordilheira também ganha essa voz, também ganha um corpo. Então, a gente pode ver essa geografia não como um espaço físico, mas também um organismo vivo, que nutre e tensiona essas identidades. Nós temos a quarta parte, que é o Diário Carioca, onde informa diários que ela conta um pouco de um cenário de um Rio de Janeiro pós-apocalíptico, um cenário de um Rio de Janeiro pós-guerra. A quarta sessão é o Caliban à Deriva. Nessa sessão, nós temos um texto dramático, que é onde faz a alusão à peça do Shakespeare, A Tempestade. E a gente tem o pós-escrito, que é como se fosse uma volta a essa imagem dessa primeira ilha que essa personagem busca. Então, a gente não tem algum gênero textual que se sobreponha
realmente é uma obra híbrida. Então, iniciando, né, nessa sessão da infância, a menina ela tem essa dificuldade de reconhecer a mãe enquanto figura materna. A todo momento ela se questiona sobre essa relação de parentesco e se refere a essa mulher como a mulher que diz ser sua mãe. Então, sempre ela faz esse adendo quando ela vai citar alguma ideia, alguma passagem de relação com a mãe. Não é a mãe dela, é a mulher que diz ser sua mãe. Em determinado momento, ela chega a perguntar para a empregada da casa se a empregada é a mãe dela. Porque a empregada, apesar de escura, assim que está no livro, se parece um pouco com a sua avó. Então, ela tem essa dúvida se a mãe dela é a mãe dela, porque para ela, mas ela acha a empregada parecida com uma outra pessoa que ela tem um vínculo. E questiona, você é minha mãe? E aí a empregada fala que não, que ela não é a mãe dela, e ela não consegue acreditar que a pessoa que diz ser sua mãe é realmente sua mãe, né? Depois também, isso não acontece só com essa figura materna, né? Ela também tem um irmão um pouco mais jovem, né, que vai embora de casa aos 11 anos. Também não tem justificativa. Se esse foi embora é uma morte ou se realmente aconteceu uma outra coisa, foi morar com outro parente, também não fica evidente na obra. E ela usa o mesmo mecanismo linguístico, esse que diz ser meu irmão. Então a gente vê que não há um reconhecimento imediato, não há esse vínculo afetivo que a gente supostamente compra, porque meu parente é sangue do meu sangue, então isso na obra, logo de início, já cai por terra, porque ainda que diante de tantas evidências, ela não consegue criar esses vínculos, apesar do suposto parentesco de sangue, né? Então, essa questão da origem já é bem crítica. Fora a questão da língua, porque, assim como a autora, a Carola ela é de origem chilena, ela veio para o Brasil muito jovem. Essa menina também, ela veio do Chile aos 3 anos, chegou aqui no Brasil e aprendeu a língua, então ela ainda troca algumas palavras. Então, nessa narrativa, nós também vamos ver a inserção de um outro idioma, que é o espanhol. Então, também é interessante pensar nisso, que também é o que a Glória faz no Borderlands, La Fronteira. É uma obra que a todo momento transiciona entre esses idiomas para mostrar que, de fato, as nossas identidades elas podem ser múltiplas e isso também vai transfigurar, vai parecer, né, principalmente na língua. Quando a gente entra na seção da Cordilheira, a gente já tem o acesso a essa personagem numa idade mais madura. Nada também é muito objetivo. Ela tinha 30 anos quando foi fazer essa viagem para a Cordilheira. Realmente é nesse fluxo de um sonho. Que é como se a gente entrasse em várias cenas sem muitas explicações, né? E nessa sessão, a Cordilheira ganha voz e também conta a história do seu passado colonial, de suas mortes, de suas guerras. Lembrando que a Cordilheira corta vários países da América do Sul. Então, a gente já ganha essa dimensão política e histórica também. Esse lugar também é um corpo. Essa terra também é um corpo. E é um corpo que guarda as suas marcas. Esse território guarda essas marcas. Então, é interessante a gente pensar nesse movimento de voltar às origens em busca de um conhecimento sobre si para a construção e a consolidação de uma certa noção de identidade. E que isso fica muito evidente quando a Cordilheira diz e sempre tem gente que vem buscar seus mortos, assim como você. É comum que quando saibamos que a gente tem ligação com outro lugar, surja esse desejo de voltar para ver se a gente sente algo, principalmente no nosso corpo, né? Porque tem essa questão que a Haru ela também coloca dessa nossa ambientação e como o nosso sistema imunológico ele funciona, ele se adapta
a esses lugares. Então, é sempre uma busca por um passado que não necessariamente vai existir para a pessoa, mas que a Terra tem todos esses vestígios, tem todas essas vivências, né? Mas a personagem nega. Ela diz que ela não foi buscar seus mortos, que a única coisa que ela tem feito é caminhar ao sul. E que é uma outra imagem que reverbera em toda a narrativa. O que ela está fazendo? Caminhando ao sul, caminhando ao sul, caminhando ao sul. E que nunca é a frente, né? O norte, é ao sul. Então a gente pode pensar nesse deslocamento como algo anterior, né? Atrás de nós, e que a gente também precisa mobilizar esse nosso corpo numa outra direção. E também pensando nas questões das implicações históricas e geográficas, como a América do Sul sendo esse lugar que foi palco da terrível colonização e que a gente ainda sofre com outros tipos de violência colonial na contemporaneidade. Então a gente consegue perceber que a cordilheira, nesse caso, é mais do que uma metáfora, do que uma imagem. É o corpo vivo de um passado colonial, marcado por guerras, por armas, pelo suor e pelo sangue, principalmente, né? Durante a sua caminhada pelo sul na cordilheira, a personagem ela encontra esse irmão. E em um diálogo ela pergunta se ele teve filhos, e ele diz que não. E aí ele retoma essa pergunta. E você? Ela comenta que ainda não tem, mas que vai ter. E aí o irmão, ele faz uma pergunta engraçada. Ele pergunta se a criança está lá, se a criança está aqui. E a personagem diz que ela pertence, esse filho que ela ainda vai ter, né? Que pertence a uma outra cartografia. Então é interessante pensar também, né, nesse outro espaço. Aí a gente vê, é um filho que ela vai ter, nós vamos ter essa união através desse cordão, mas depois essa placenta, de alguma forma, ela é rompida, né? Nós nascemos e somos ligados a essa placenta da nossa mãe, mas depois de um tempo, esse cordão umbilical ele é rompido. Então, essa interação, em algum momento, há o corte, há esse entre também. E é interessante a gente pensar que, principalmente nas culturas africanas e ameríndias, há diversos rituais que envolvem o cordão umbilical. Principalmente quando quando acontece a queda desse cordão umbilical, que seria uma espécie, né, de comemoração do início de uma suposta independência desse ser. E há também rituais que pode ser feito, né, o aterramento desse cordão umbilical, e muitas das vezes fazem isso aonde? Na terra. Enterram perto de uma árvore, de um local que seja importante para a família ou então para aquela tribo, né? E nessa viagem da cordilheira, nós conseguimos encontrar diversos espaços durante essa caminhada. É como se nós conseguíssemos abrir várias portas. Em cada uma dessas portas, a gente tivesse acesso a uma cena diferente. Durante essa caminhada ao sul, ela chega na casa da avó. E aí, ela chega, né? E o pai da avó, olha que interessante, agradece a menina por ela ter encontrado, que o pai diz que a perdeu no outro continente. Então aqui a gente já vê também essa mulher, essa avó dela que estava num outro local. E esse pai, que seria, né, esse avô, agradecendo. E ele comenta que estava naquele país que está tão longe que ele esqueceu o nome. E a menina retoma, o Chile. E que também, né, é a origem da autora. Quando, seguindo a narrativa, a gente tem uma volta para essa menina enquanto criança, onde a família está se despedindo do Brasil, porque perderam tudo. Não tem mais dinheiro, vão vender o apartamento no Rio de Janeiro e vão voltar para o Chile. Então esse corpo ele passa por diversas mudanças, tanto geográficas e também no próprio sentido corporal, porque
Após essa mudança, a próxima imagem a qual nós somos apresentados é onde essa menina se transforma num cão. E ela começa a narrar a experiência pelas ruas do Rio de Janeiro na pele de um cão. Então é interessante ver também como a Carol ela joga não só com a questão da geografia, mas do nosso próprio corpo, né? E que também é algo que vai de encontro às teorias da Donna Haraway. Ela também tem um livro que ela comenta sobre o Manifesto das Espécies Companheiras, que ela faz todo um estudo sobre essa relação dos humanos e dos cães. Então também é muito interessante pensar como seria se um dia a gente acordasse e estivesse na pele de um felino ou de um cão, enfim. E também tem a narração desse cão pela cordilheira. Tem um trecho muito interessante que eu vou ler. Pena que o Silvio não está agora, que acho que ele ia gostar desse trecho específico. Há muitas formas de se perder um país, nem sempre pela distância. Ao contrário, é necessário estar perto, muito perto para perdê-lo. O luto das coisas definitivas. Porque voltar é sempre mais difícil do que ir embora. O retorno exige uma adaptação profunda e impiedosa e definitiva. Porque ao ir, carregamos conosco, mesmo que num futuro distante, mesmo que apenas desejem gravações antigas, musicalidade da fala, essa utopia que nos salva, feito flecha que dispara e nos livra do presente, nos impulsiona. Já retornar é um salto sem rede. Se falhar, não há segunda chance. Corpo estendido no chão da realidade. Depois de voltar, não há mais para onde voltar. Há muitas formas de se perder um país. E aí a gente pode pensar na literatura dos retornados, né? Então, essa dificuldade de voltar, depois de voltar, não há mais para onde voltar. E esse lugar que um dia foi meu, será que eu consigo retomar? Será que um dia que eu tiver que ir embora novamente? Como seria essa adaptação, né? Então, é um desses questionamentos que ela também faz. Há muitas formas de se perder um país. Também a possibilidade desse não reconhecimento quando a gente volta a um lugar de onde a gente já saiu algum dia, né? Na sessão do Diário Carioca, ela começa a escrever uma narrativa, resolve fazer uma edição de autora e vai para o bar para comemorar. Um bar na Lapa. Voltando para casa, ela percebeu que ela esqueceu os exemplares. E aí a gente tem toda essa trajetória dela tentando achar esses livros, no qual ela não consegue achar. E um belo dia, andando ali pela Lapa novamente, uma mulher a chama, leva ela para um casebre. E lá a gente encontra um grupo de pessoas que foram as pessoas que encontraram esse livro, leram e que agora querem entender melhor sobre a história desse fungo que ela começou a criar. Então a gente já vê a criação aí de uma outra comunidade a partir desse livro, né? E ela comenta que estando nesse local, ela avista uma caravela, que essa caravela leva a gente para a sessão do Caliban, a Deriva, que é onde faz a alusão da peça do Shakespeare, que ele tem um diálogo com a mãe dele, onde eles falam sobre uma saudade de casa, de sonhar com essa ilha, que essa imagem que é colocada lá no início, né, da narrativa. E tem uma sessão que o Caliban ele comenta que o corpo não esquece, nunca mais o corpo esquece. Caliban compreenderá que não há para onde ir. Tudo já aconteceu. O mundo acabou e recomeçou 1000 vezes. Caliban sentirá raiva e melancolia e saudade. A memória que insiste e ao final de tudo erguerá o rosto e ao fundo, bem longe ao fundo, avistara, coberta de luzes, finalmente a ilha. E aí a gente vai para o pós-escrito, que é o final da narrativa, onde a gente tem a retomada, né, dessa personagem vivendo em um dos bosques da cordilheira. Porém, a gente tem um terremoto e a única coisa que sobra seria uma casa, mas que logo depois se transforma numa orelha. E que aí a gente tem o ritual
de renascimento desse personagem, onde ela é colocada de frente com ela mais velha. E a gente tem, né, essa volta. Então, essa imagem, né, essa tecnologia de vinculação, que seriam as placentas, é o que eu pretendo investigar mais, ver se eu consigo aplicar em outras literaturas, mas eu queria trazer realmente um pouquinho da gente deslocar essa noção, né, da fronteira do campo cartográfico para esse campo biopolítico, afetivo, mostrar que a gente consegue articular casos, outros locais que também nutram outras subjetividades, nossas identidades, né, culturais, e pensar também como o autor ele se implica nesse processo. Tem umas curiosidades bem legais sobre o processo, mas, enfim, a gente está dando aqui o nosso tempinho, né? Então, é isso, pensar a fronteira como esse espaço de gestação coletiva, nossos contextos de migração, memória colonial, e aí a gente ter possibilidades de outras identidades culturais. E é isso, pessoal, encerro nossa mesa por aqui. Muito obrigada. Caso tenham comentários e perguntas, fiquem à vontade, ficaremos muito felizes em responder. Ninguém, nenhum comentário, nenhuma pergunta. Eu acho que estão todos impactados. Mas deixa eu vir para cá, senão ninguém viu. Eu acho que o silêncio se deve, talvez, pela heterogeneidade da mesa, né? E pelos diversos conhecimentos que foram acionados aqui, né? Eu estava até brincando com o Silvio ali. Eu fui buscar na internet qual era o seu autor, porque eu não conhecia. E eu falei assim, nossa, quantas obras publicadas desse sujeito que eu nunca ouvi falar. Então, acho que é um pouco isso, assim, a gente precisa absorver agora essas ideias e pensar um pouquinho. Não é que a gente não tenha gostado da mesa, mas, de fato, ela foi um impacto, né? Então, acho que a gente pode encerrar por hoje, né, esse nosso terceiro dia, né? Estamos aqui já nos encaminhando para o final da semana e aí para as últimas sessões. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço os trabalhos apresentados, agradeço ao público aqui presente e convido a todos para estarem aqui de novo amanhã, às 10, com a mesa intitulada História, Passado e Memória em Crônicas, Contos e Romances Lusófonos. Então, acho que a gente vai continuar essa discussão do que é uma literatura entre fronteiras e, ao mesmo tempo, pertencendo ao mesmo espaço. Então, muito obrigada. Né? Mais uma vez. Muito obrigada a todos e até amanhã.